I've never felt so good, 'cause your joy overwhelming is running right through my veins. And in your love, I found all that I need, and I'm never gonna give it up. My response will always be to praise. No matter what comes, I know that I will always choose to praise forever. I throw my hands to the sky 'cause I feel so alive, and I wanna bring you praise. I throw my hands to the sky 'cause I feel so alive, and I wanna bring you praise. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Como você reparou, nossa igreja está um pouco diferente, porque ontem nós tivemos o Barbaracá aqui, desses adolescentes, dessas meninas lindos. É mesmo? Sim ou não? Sim. Tá os pais para dizer e comprovar que são bonitos, né? Sim. Queridos, um tempo muito especial. Eu estou um pouco rouco, então me perdoem. Porque a gente precisei falar muito na festa ontem. Além de cantar, que já não sou tão bom. E aí você acaba gritando um pouco, mas tudo bem. Deu tudo certo, né? Foi muito bom, a festa foi muito preciosa. A festa ela é só um fechamento de um ciclo, de um programa, de um processo que nós vivenciamos juntos como igreja, que é o Barbaracá. Talvez você não saiba o que é, a nossa igreja ela tem algo que é muito especial. Sempre que a gente vai para congressos de pastores, de jovens e enfim, a gente compartilha sobre as escolas de pais que nós temos na nossa igreja. Escola de Pais é um programa onde os pais estão numa escola. Tá ligado? É um programa onde os pais eles estão numa classe sendo edificados, abençoados, instruídos a partir do que a palavra de Deus nos ensina no que diz respeito à faixa etária do seu filho. Então nós temos lá a classe do Preparando Ninho, que o meu concunhado, o pastor Rômulo, está lá com a Júlia, eles estão lá para ganhar a Laurinha, eles estão lá no Preparando Ninho. Então eles estão ouvindo, eles estão conversando com outros pais que estão na mesma fase. E assim vai, nós temos outras classes, a gente tem também os de 8 anos, a gente tem os de 12 anos, e o Barbaracá é a classe, a escola de pais dos pais de filhos de 15 anos. Então toda essa turma aqui tem 15 anos. Estão quase ali, né? Se não tem, já está quase para ter 15 anos. Mas é o ano em que eles completam 15 anos. E durante todo esse ano, os pais, aos domingos pela manhã, estão numa classe para os pais e os filhos estão numa classe para os filhos. De modo que o currículo, ele se conversa, os temas se conversam para gerar uma conversa em casa sobre aquilo que a gente está estudando, a base da palavra de Deus, mas contextualizando para a fase de vida dos nossos adolescentes. E nesse processo, nós entendemos que poderíamos caminhar de forma a abençoar as famílias e fazer com que as famílias abençoassem os seus filhos. E a celebração da bênção, que foi um resuminho que vocês viram ontem, foi esse dia onde as famílias abençoam os seus filhos. Durante todo o ano, nós vamos juntos construindo essa bênção.
Então, durante todo o ano, na sala, nas aulas, a gente vai falando sobre identidade, a gente vai falando sobre propósito, a gente vai falando sobre destino, a gente vai falando sobre as nossas relações interpessoais, e os pais vão construindo uma bênção para declarar sobre a vida dos filhos. E na celebração, é o momento onde nós temos aquele que você estava vendo que os pais estavam lendo algo para os filhos, é essa bênção que os pais escreveram para os filhos. E aí hoje, no culto de hoje, por isso que a decoração, pelo menos parte dela, né, porque tinha uma pista aqui para eles entrarem, para a gente ficar junto, enfim, tinha outras coisas da decoração, mas parte da decoração continua na igreja até o culto de domingo à noite, porque é o momento onde a igreja vai abençoar também a vida desses adolescentes e dessas famílias. É a bênção da igreja sobre essas famílias. Amém? Por que eu quero começar reforçando com você esse valor da bênção? O tema de hoje é Viva como um Barbaracá. Um Barbaracá, a raiz da palavra bar é filho, e Barak é filho da bênção, é bênção. Então, Barbaracá, filho da bênção. Por isso que em todo lugar você vai ver nas camisetas, né? Barbaracá, filhos da bênção. Eu vi que umas mamães se movimentaram esse ano aí e fizeram também. Sou mãe de Barbaracá, sou pai de Barbaracá. Se você quiser uma camiseta, você quer pai de Barbaracá, né? Pode conversar com a gente depois. Inclusive, ano que vem tem Barbaracá. Se você tem um filho de 14 anos, depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas já fica o convite. Mas por que a gente reforça tanto a questão da bênção? Porque a bênção, de tudo que nós experimentamos, de tudo que nós vivenciamos, é o que vai permanecer eternamente. Amém? As fotos você pode até perder com o passar do tempo, mas a bênção foi lançada diante do Senhor, está diante do Senhor, frutificando, dando novos frutos, lançando novas sementes. Semana retrasada eu estava conversando com o meu pai é pastor lá no interior do Mato Grosso do Sul, e ele está na mesma igreja há mais ou menos 14 para 15 anos, e hackearam o computador do meu pai, e o HD externo, que era o backup dele, estava conectado no computador, e eles estavam pedindo 900 euros para devolver os arquivos. Dada a conjuntura que vivemos, meu pai acabou perdendo os arquivos, né? Só que foram 14 anos de história da igreja que se perderam. Assembleias, atas, documentos. Claro que ele tinha algumas outras coisas em outros lugares, mas a maioria das coisas acabou se perdendo. Mas o que não se perdeu foram os momentos de milagres que aquela igreja viveu. O que não se perdeu foram os momentos de lutas, onde determinados irmãos estavam enfrentando doenças sérias e foram curados. O que não se perdeu foram os momentos de consolo de famílias enlutadas. Isso não se perde. O poder da bênção, as palavras lançadas sobre aquele povo, sobre aquela igreja, os movimentos que Deus trouxe para aquele povo, isso não se perde. Amém? E assim funciona o Barbaracá. Por isso, eu sempre digo para eles que o ponto alto da celebração é o momento da bênção, porque é o momento onde os pais estão lançando sobre os filhos uma palavra de bênção, que eles construíram juntos ao longo de um ano todo. E isso vai permanecer eternamente. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, e nós vamos falar um pouquinho sobre como vive um Barbaracá, porque essa mensagem de hoje é para você, que é um Barbaracá ainda, né, porque o ano está terminando, para vocês que estão aqui, mas para nós como igreja também, nós podemos tirar, Gênesis capítulo 1, nós podemos tirar da vida de um Barbaracá, um filho da bênção, lições preciosas para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Gênesis capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 22. Gênesis 1, 22. A palavra de Deus diz assim: então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 5º dia. E continuando: e disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Vamos finalizar o versículo 1, 2, 3 do capítulo 2. Ele diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê a palavra Barak aparecendo aqui 3 vezes. Deus abençoando a terra, Deus abençoando o homem, Deus abençoando o descanso. E nós vamos conversar um pouquinho sobre extraindo algumas lições desse texto para nós, como Barbaracás, como filhos da bênção, para nós como igreja como filhos da bênção, para nós como maridos como filhos da bênção, para nós como esposas como filhos da bênção, famílias como filhos da bênção, filhos da bênção. Então essas lições que extrairemos desse texto vêm para todos nós. E a primeira é que um Barbaracá vive a identidade de Deus. Você pode repetir isso comigo? Um Barbaracá de Deus. Um Barbaracá vive a identidade de Deus. Sabe por quê? Durante todo esse ano, esse é um tema muito recorrente nas nossas aulas. Porque os nossos adolescentes estão no processo de formação, assim como nós também estamos. E nesse processo de formação e nessa hiperconectividade que nós temos na nossa sociedade, a identidade ela começa a ser deturpada a partir do que o outro acha, a partir do que o Instagram do outro tem para me dizer, a partir do que o Twitter do outro tem para me dizer, a partir do que o TikTok do outro tem para me dizer, do outro que às vezes eu nem conheço, nem sei quem é. E esses rótulos, essas percepções, essas formatações dos grupos sociais começam a vir para mim, e eu começo a ver isso como a minha identidade. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para a criação, Deus criando o homem à sua imagem e semelhança, a sua imagem e semelhança Deus os criou. Então a primeira coisa, quando a gente olha lá para o texto de João capítulo 1, que vai dizer que a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem filhos. A primeira coisa é que um Barbaracá vive a sua identidade, a identidade de Deus, como um filho de Deus, como alguém que não precisa fazer algo para merecer ser filho, porque o amor de Deus vem primeiro sobre nós. Lembra de 1 João? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro e enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Então nós, como Barbaracás, como filhos da bênção, vivemos uma identidade pautada na palavra de Deus, e já vivemos como filhos de Deus, como filhos, não como escravos de uma religião que te impõe uma autoridade, um autoritarismo, de que você precisa cumprir uma lista gigantesca de coisas a fazer e não fazer para ser um filho da bênção. A gente diz constantemente no Barbaracá e nos adolescentes que o evangelho, o nosso relacionamento com Jesus não é um conjunto de regras de pode e não pode, mas é uma relação pessoal com Jesus. Amém? Amém? A vida com Jesus não é um conjunto de regras de pode e não pode. Isso é uma religiosidade vazia, que cansa, que frustra, que decepciona. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e aprendemos que a nossa identidade ela está na palavra e ela vem sobre nós, em primeiro lugar, como filhos, isso precisa trazer descanso para o nosso coração. Nós precisamos sair desse ambiente de uma religiosidade pesada, vazia, frustrante, para vivermos como Barbaracás, como filhos da bênção, tendo a nossa identidade em Cristo Jesus. Depois Deus, no versículo 27, ele vai dizer, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus criou homem e mulher.
A nossa identidade, ela também não está naquilo que os instintos dos homens dizem que eu sou. Porque na época em que vivemos, a gente está tipo, você pode ser o que você quiser. Você pode escolher o que você quiser. Você pode ir para o caminho que você quiser. Está tudo certo. Contanto que você se sinta bem, está tudo bem. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, está claro aqui na minha Bíblia e na sua Bíblia, que Deus criou homem e mulher, Deus os criou. Nossa identidade, ela não pode estar firmada nos instintos que são pecaminosos. Todos somos pecadores e nascemos pecadores. Porque o pecado, ele acaba deturpando a nossa identidade. Nesse processo de deturpar a nossa identidade, ele deturpou a nossa sexualidade. E deturpando a nossa sexualidade, por não termos a nossa identidade firmada em Cristo, a gente se apega em qualquer coisa. Eu me apego em qualquer coisa. No que os meus amigos da escola estão fazendo, não, porque está na moda, menina ficar com menina. Então, deve estar tudo certo, é porque todo mundo faz. E a gente acaba deturpando as nossas relações, porque nos afastamos da verdade eterna, de quem Jesus é. Nós nos afastamos de quem Jesus é, porque temos a nossa vida com Deus em uma religião cheia de regras de pode e não pode, e não numa relação pessoal de filho. É claro que qualquer casa tem as suas diretrizes, tem as suas condutas. Assim também é na casa do Pai. Quando nós olhamos para a palavra, existem diversas, determinadas, inúmeras direções de Deus para a maneira que devemos viver. Mas essa relação é de filho. E essa relação é de quem tem a sua sexualidade firmada na palavra de Deus. Amém? Amém. Essa identidade também traz para nós que nós precisamos viver como família de Deus. Como família, como corpo. Sem competição. O pastor Edmilson pregou hoje pela manhã a oração de Jesus, no capítulo 17 de João. E Jesus está falando muito ali sobre a unidade do corpo. Se eu quero viver como um barbaracá, se eu quero viver como um filho da bênção, eu preciso viver em unidade. Eu não posso viver mais guiado por graus comparativos. Eu não posso viver mais olhando para o dom do outro e esperando que Deus faça o mesmo que Deus está fazendo na vida do outro, faça na minha. E se Ele não fizer na minha, então eu julgo a Deus, eu julgo a igreja, eu julgo os meus líderes e eu me afasto da fé. Porque eu já não vivo mais como um barbaracá, um filho da bênção, mas eu vivo como alguém vive um conjunto de regras de pode e não pode, uma religião pesada, vazia e frustrante. Mas quando eu entendo que eu não preciso mais viver de fugas, eu posso sim olhar para o meu coração pecador, eu posso sim olhar para os meus defeitos e erros e lembrar do texto de Tiago que eu posso confessar o meu pecado para o outro para ser curado. E existe um processo de restauração quando nós olhamos para a palavra de Deus. E como filhos da bênção, isso não quer dizer que a gente não vai ter problema, que a gente não vai errar, que a gente não vai ter que pedir perdão. É ou não é, Barbaracaça? Durante o nosso processo, a gente tem celebrando a vida do Barbaracá. E é um tempo muito especial, um tempo muito precioso de restauração, de cura. Muitos pedidos de perdão saem daquele momento. Muitas reconciliações familiares surgem a partir dali. Ser um filho da bênção é também não viver de fugas. E nesse processo, a minha pergunta para você é: você tem vivido a sua identidade como filho da bênção? Você tem vivido a sua identidade como um barbaracá? E nesse processo da nossa identidade, nesse processo de olharmos, e quando nós olhamos para esse texto de Gênesis capítulo 1, do versículo 22 até do capítulo 2, versículo 3, nós percebemos que há um propósito aqui. Um barbaracá vive com propósito. Eu vou dizer um barbaracá e você diz vive com um propósito. Vamos lá, um barbaracá vive com um propósito. Durante esse processo também, nós conversamos muito sobre isso. Porque eles estão começando essa fase de perceber para onde eu vou, que curso eu vou fazer. Daqui a 2 anos, 3 anos tem vestibular, eu já vou começar a fazer como trainee. E como é que vai ser isso? Nesse processo de entender os seus dons e talentos, nesse processo de entender aquilo para o qual Deus nos chamou, eu e você, tendo 15 anos ou tendo 80 anos, precisamos viver o nosso propósito em Deus. E quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vemos que o propósito ele é um sinônimo de desígnio e finalidade. É Deus direcionando o homem para algo, é Deus apontando o homem para algo.
E nesse apontar é Deus capacitando o homem. O propósito de um filho da bênção é o propósito de gerar vida, de gerar a multiplicação. Quando eu e você entendemos a nossa identidade em Cristo, vivemos o propósito de gerar vida, independente do ambiente onde estamos. Então, talvez na sua casa, você é o único cristão, é o único que tem uma relação com Jesus. Ele quer usar a sua vida para gerar transformação na sua casa. Sempre digo para os adolescentes que Deus, quando Ele estava escrevendo a nossa história, estava lá escrevendo lá, Yuri vai nascer em 2006, vai usar uma trança no cabelo, vai usar máscara branca na celebração do Barbaracá, vai usar calça curta e tal. E daqui a pouco ele estava escrevendo e veio um anjo e deu tsunami ali na China, lá, Jesus. E, puxa vida, eu estava escrevendo a história do Yuri aqui e agora você... ele vai nascer lá em Curitiba, era para nascer nos Estados Unidos. Queridos, isso não acontece. Isso não acontece. Eu vou repetir, isso não acontece. A família que Deus nos colocou, o lugar que Deus nos colocou, a nação que Deus nos colocou, tem um propósito. Deus tem um propósito para nós. Se no nosso trabalho eu sou o único cristão, Deus tem um propósito para você. E o propósito é de gerar vida, é de multiplicar vida. Se Deus colocou você como adolescente na sua casa, e talvez a sua mãe ou o seu pai não está aqui porque ele não conhece Jesus, Deus colocou um propósito nisso, é você gerar vida, multiplicar vida. Multiplicar vida. Deus não erra histórias. Deus não se confunde. Deus não é incomodado por um anjo enquanto escreve a história. E agora que já escreveu, já que é Deus, não dá para pagar mais, né? Não é isso. Deus tem um propósito para nós. E esse propósito é gerar vida. Versículo Gênesis 1, 22 diz: então Deus abençoou dizendo, sejam férteis e multipliquem-se. Gênesis 1, 28, Deus os abençoou, Ele disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham a terra, subjuguem a terra. Nosso propósito é de gerar vida. E nesse processo de gerar vida, de multiplicar a vida, nós multiplicamos discípulos. Porque quando a vida de Cristo está em mim e eu transbordo essa vida de Cristo sobre o outro, hoje pela manhã nós tivemos batismos. É o processo de multiplicar a vida, de discipular, de cumprir o ID. O imperativo, o façam. Enquanto você vai, enquanto você caminha pela sua vida, faça discípulos, gere vida. Nesse processo de gerar, do propósito, é gerar transformação. Como eu disse, independente de onde você está, como um filho da bênção, eu e você temos o propósito de gerar vida e de gerar transformação no ambiente onde estou. Na minha casa, na minha escola, no meu ambiente acadêmico, na faculdade. Eu fiz faculdade de Direito antes de fazer Teologia. Eu lembro que o primeiro ano, confesso que eu dei uma escorregada ali. O pastor Edmilson pela manhã compartilhava dos tempos. Eu já era cristão, mas eu confesso que no primeiro ano de faculdade de Direito, a minha fé estava mais fixada num conjunto de regras de pode e não pode do que uma relação. Mas depois que eu entendi o meu propósito, eu entendi que eu precisava gerar transformação na vida dos meus amigos. Eu tive que lidar com as consequências das minhas ações, que foram não muito certas. Mas depois que eu entendi o propósito, eu comecei a gerar transformação a todo custo na vida dos meus amigos, no ambiente onde eu estava. Não é porque todo mundo bebia nas festas do direito que eu precisava ir nas festas do direito. Não é porque meus amigos faziam um churrasco dia e noite na República do cara, que era muito amigo meu, que eu precisava ir lá também. E eu podia ser não só passivo nessa transformação, mas ativo na transformação, no sentido de conversar e dizer e transbordar as verdades de Jesus sobre ele. E quando nós vivenciamos essa identidade, propósito, isso aponta para nós um destino. Um Barbaracá vive com um destino. Um Barbaracá vive com um destino. Romanos 8, 29 diz, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
O nosso destino como Barbaracá, o nosso destino como filhos da bênção, é crescer dia a dia a imagem de quem Jesus é. Crescer dia a dia, sermos transformados à imagem de quem Jesus é. Não mais apegados a falsas percepções de uma identidade deturpada pelo pecado, não mais apegados a um conjunto de regras de pode, não pode, de faz isso, faz aquilo. Não, você não pode fazer isso porque não pode. Mas por que não pode? Porque não pode, acabou. E aí fica pesado, fica complexo, fica cheio de justificativas, cheio de maquinações, e a gente acaba se perdendo por não conseguir cumprir aquele monte de regras, a gente se frustra. Mas quando nós nos percebemos a nossa identidade em Cristo, atendemos ao chamado, ao propósito de Deus, começamos a viver o nosso destino aqui e agora. Porque quando formos aos céus, a gente não vai mais precisar viver assim. Já estaremos lá com Jesus, amém? Já estaremos adorando ao Rei dos Reis eternamente. Mas enquanto aqui estivermos, essa palavra é para mim, é para você, é para esses meninos e meninas, é para os Barbaracás. Precisamos viver hoje a nossa identidade, precisamos viver hoje o nosso propósito, precisamos viver hoje, já agora, o nosso destino em sermos transformados à medida de quem Cristo é. E abandonar e renunciar aquilo que nos atrasa, aquilo que nos impede. Se é confessar pecado que a gente precisa, é isso que a gente vai fazer. É pedir perdão, como um Barbaracá que entendeu a sua identidade, é pedir perdão que a gente vai fazer. É abrir mão de comportamentos nocivos que têm deturpado a nossa sexualidade a partir do pecado, é isso que a gente vai fazer. É dedicar tempo em conhecer a palavra, a vontade revelada de Deus, é isso que a gente vai fazer. E a minha pergunta para você é: como você tem vivido? Como você tem vivido? Nesse processo entre identidade, propósito, entre destino, lá em Gênesis 2, a gente leu que o Senhor abençoou o descanso, o 7º dia. Esse abençoar o descanso tem muito a ver com o nosso processo de confiar. Porque para descansar eu preciso confiar. Sexta-feira passada, a gente veio o rapaz cortar o cabelo no culto, não foi? Retrasada? Atrasada. A gente estava falando sobre uma série nos adolescentes sobre confia no Pai, falando sobre confiança em Jesus. E eu convidei o cara que corta meu cabelo para vir aqui cortar o cabelo de adolescente. Porque o processo de confiança tem muito a ver com ir no barbeiro. Porque você vai cortar o cabelo, você espera que ele não tire para as meninas aí um palmo. Você pediu um dedo, chega com o cabelo aqui. Você espera que a pessoa que vai cortar os cabelos faça certo. Eu trouxe um barbeiro, a gente colocou uma cadeira. Enquanto eu pregava, o rapaz cortava o cabelo de um adolescente que se voluntariou. E ficou bom, né? Ainda bem que não fui eu que cortei. Mas nesse processo de confiar, quando Deus abençoa o sábado, quando Deus diz ali, no versículo 3 do capítulo 2 de Gênesis, abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Nesse processo de abençoar o sábado, existe para nós aqui uma lição de aprender a confiar, que quando eu me lançar sobre a identidade que Cristo tem para mim, quando eu aceitar o chamado de Deus para o meu propósito e começar a viver o meu destino, Ele vai abençoar os caminhos. Amém? Não porque eu sou bom ou mereço, mas porque é a natureza de Deus, aquilo que o homem semear, sob a sua soberania, sob a sua sabedoria, Ele vai nos direcionar. Você tem vivido como um Barbaracá? Você tem vivido como um Barbaracá? Você tem vivido como um filho da bênção? Isso serve para vocês, adolescentes, que passaram esse ano todo, entre idas e vindas, altos e baixos. Nós, como família, temos vivido como filhos da bênção. Os nossos lares são tomados por palavras de bênção ou por palavras de maldição dia a dia. O que nós temos lançado sobre os nossos filhos são palavras de bênção, a partir de uma identidade que a palavra de Deus diz, a partir do propósito que Deus tem para nós.
ou a partir do que o outro pai está fazendo com outro filho, e porque o outro pai é rico e tem muito dinheiro e está fazendo com outro filho, eu vou fazer em casa também. Ou a partir do que aquele youtuber está fazendo, eu vou fazer também. Não, porque eu vi no Instagram, e a gente tem falado muito sobre isso. Sobre redes sociais, é o que a gente mais conversa em diversos ambientes nesses dias. Porque o Instagram só mostra coisa bonita, e eu quero viver o quê? Como eu lido com as minhas frustrações, como um filho da bênção? É me apegando à palavra de Deus. É me apegando àquilo que o Senhor tem para nós. Como eu lido com o perdão, eu posso procurar na palavra de Deus. Como eu lido com traições, frustrações, o cansaço. Como eu respondo ao chamado de Deus para mim. Como eu respondo como um filho da bênção, aquilo que o Senhor está me chamando há tempos, Ele está dizendo, ei, eu quero usar a sua vida, disponha do seu tempo. Eu quero usar os seus dons e talentos, disponha do seu tempo, disponha dos seus recursos. Mas como um filho da bênção, eu encho a minha agenda de um monte de outras coisas e acabo não respondendo com um sim, eis-me aqui, ao propósito, ao chamado de Deus. Você tem vivido como um filho da bênção? Eu quero orar com você. E a pergunta que eu quero dar e deixar ao seu coração é: você tem vivido como um filho da bênção? Como um barbaracá? Nesse processo da nossa caminhada, isso diz muito respeito a abrir mão do nosso orgulho. A abrir mão do nosso ego, das nossas batalhas de ego, da nossa infinita sabedoria humana, para se apegar naquele que conhece os nossos caminhos, para se apegar naquele que conhece os melhores planos para nós, os melhores planos para a nossa casa, os melhores planos para a nossa família, os melhores planos nesse tempo de reconstrução talvez do seu negócio. O Senhor sabe os melhores caminhos. Ele tem sabedoria, Ele tem cura, Ele tem um caminho traçado para você. E para isso eu e você precisamos responder ao chamado de Deus para nós, para sermos filhos, a vivermos o nosso destino sendo transformados dia a dia, à medida e à imagem e semelhança de quem Cristo é. Feche os seus olhos. Nós vamos vivenciar esse momento em dois estágios, mas nesse primeiro, preciso perguntar a você que talvez está aqui hoje e pensando, ouvindo, lendo a palavra, você que está em casa nos ouvindo também. Você tem vivido a sua identidade à medida do que os outros dizem, do que você ouve, escuta, ou a partir da identidade de um filho que é amado, que é perdoado? E se você está aqui hoje, nessa noite, e até hoje não viveu a sua identidade como filho, mas apegado ao pecado, não entregou a sua vida a Jesus, para viver como um barbaracá, como um filho da bênção, quero pedir que você levante uma das suas mãos, eu quero orar com você. Amém. A decisão é: eu quero entregar a minha vida a Jesus, para não viver mais como um filho perdido, para não viver mais como alguém que está apegado a coisas materiais, mas agora tendo a minha identidade em Cristo Jesus. Se hoje essa é a sua decisão, se hoje a sua oração é: eu quero ser um filho da bênção, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, eu quero orar por você. Todos ficar em pé enquanto nós cantamos essa canção. Você que levantou a sua mão, e se a sua decisão hoje é: eu quero viver como um filho da bênção, e talvez nesse processo você já entregou a sua vida a Jesus,
mas na caminhada a sua identidade foi sendo impregnada por rótulos, foi sendo impregnada pelo que os outros dizem, ou por pecados de estimação que você vem trazendo há tempos, e hoje a sua decisão é: eu não quero mais caminhar assim, mas radicalmente eu quero ver como filho da bênção, radicalmente eu quero dizer sim ao chamado de Deus para mim, radicalmente eu quero ver o propósito de Deus para mim. Você vai sair do seu lugar enquanto nós cantamos essa canção, vai vir aqui à frente, nós vamos orar juntos, dizendo sim ao chamado de Deus, dizendo sim a uma identidade de filho, dizendo sim ao nosso destino de sermos transformados à medida de quem Cristo é. Vamos cantar? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Decisão é viver o propósito de Deus para a sua vida. Saia do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar juntos. Que a bênção até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção te acompanhe até 1000 gerações, sua família, seus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra que é lançada nessa noite sobre os nossos corações. Obrigado porque o Senhor nos ama independente de onde a nossa identidade estava. E obrigado porque hoje podemos decidir viver como filhos da bênção, como Barbaracás, que tem a sua identidade firmada na palavra, que dizem sim ao propósito e ao chamado do Senhor para gerar vida, para gerar multiplicação. E hoje tomam a decisão de viver o seu destino em Jesus. Dia a dia, dia a dia, nós, Pai, queremos dizer sim à palavra do Senhor e a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, para vivermos como filhos, para vivermos como filhos, no nome de Jesus. Amém, amém.